Capítulo 5. Cavernas, chaves e chamados. 3 visitantes. Cerca de uma semana depois, acordei de manhã com a sensação de que eu receberia 3 visitantes nesse dia. Eu gostava muito de ter visitas porque eu estava ainda me recuperando da cirurgia e da infecção, e o tédio às vezes era um problema. Também me pareceu engraçado porque Ebenezer Scrooge tinha sido informado que teria 3 visitantes também, e você já sabe o que aconteceu. O primeiro visitante era um cavalheiro mais velho de nossa Lante 10. Ele entrou, sentou-se comigo e leu escrituras para mim. Ele foi bondoso por fazer isso, mas ele ficou 2 horas, o que deixou-me muito cansado. Eu dormi por um longo tempo depois que ele saiu. O segundo visitante veio em cerca de 5h30 da tarde. Era um irmão de nossa ala que apenas deu um pulinho a caminho de casa vindo do trabalho. Ele disse que sentiu-se inspirado a vir falar comigo. Ele ficou 1 hora e disse que se sentiu tocado pelo Espírito a me dizer algumas coisas. A primeira foi que eu podia ser curado e que eu precisava trabalhar no sentido de obter fé para ser curado. A segunda coisa foi que eu tinha muitas coisas para fazer antes de morrer. Essas 2 coisas me pareceram muito interessantes. Eu acreditava que ele foi inspirado a dizer-me essas coisas porque eu sabia que em algum momento eu seria curado. Eu já tinha visto isso em visão várias CJM. Pontius, visões de glória 115 vezes. Eu já tinha me visto num corpo livre de doenças e fazendo muito mais, mas com um alcance maior do que ele supunha. Eu me senti como se tivesse a fé para obter a bênção e já estava me movendo tão rapidamente como eu poderia obter. Eu não lhe disse que há apenas uma semana um anjo feminino entrou em meu quarto, me fez lembrar das promessas e curou a minha mente do meu pensamento de eu vou morrer. Eu aceitei sua inspiração para trazer essa mensagem para mim. Tratava-se de outra testemunha do que eu já sabia ser verdade. Quando ele saiu eu estava completamente esgotado, e eu não estava ansioso por um terceiro visitante porque os 2 primeiros me deixaram esgotado e não sobrou nenhuma energia para aumentar minha tolerância ou alterar minhas circunstâncias. Eu não estava me sendo ingrato por sua bondade, apenas cansado. Naquela mesma noite eu não conseguia dormir por causa da incessante dor no meu rosto e tórax. Eu já não tinha medo de morrer, mas as cirurgias no México me tinham deixado com uma dor enorme. Por causa da nossa condição financeira, eu não conseguia pagar por remédios controlados contra a dor, e as únicas coisas que eu tinha eram Tilenol e Ibuprofeno. Eles simplesmente não eram suficientes. O terceiro visitante, minha esposa e eu estávamos assistindo o noticiário da noite no nosso quarto. Eram 22h15, eu ouvi uma batida forte na porta da frente, que ficava a apenas poucos metros da nossa porta do quarto. Perguntei a Lynn, você ouviu alguém bater a porta? Ela respondeu que ela não e perguntou se devia verificar a porta. Percebi naquele momento que este era meu terceiro visitante e que eu teria que ir com ele. Eu estava realmente pensando que era outra pessoa da aula, e eu não sei por que eu pensei que teria que ir a algum lugar. Mas eu disse, não responda, por favor. Vou ter que ir com eles, e eu estou cansado demais. Ela me deu um olhar simpático, não porque eu estivesse cansado, mas porque ela presumiu que eu estava ouvindo coisas agora. Ela apagou as luzes, me beijou, e virou-se para dormir. Eu não podia dormir porque minha dor e cansaço eram insuportáveis. Eu sei que isto soa estranho, mas eu realmente estava muito exausto para dormir. Ouvi outra série de batidas à porta. Quem quer que estivesse à porta começava a bater a cada poucos segundos, repetidamente. Eu, pensando, se eu levantar, vou ter de ir com eles. Finalmente eu comecei a perceber que podia ser um anjo vindo me levar da mortalidade. Era aquela guerra contínua entre minha percepção da minha condição física e o que a bela personagem angélica tinha me ensinado com tanto poder que eu não iria morrer. Até então, minha fé foi mais forte que o meu pensamento, mas nesta noite em particular, eu encontrei-me mais uma vez vacilante. Eu repreendi a mim mesmo e ancorei a minha fé mais uma vez. Devo ter adormecido, pois despertei a 0h50 novamente com batidas na porta da frente. Não se tratava de uma batida impaciente, mas apenas fazia o som de batida. Desta vez eu percebi que o batimento estava na nossa porta do quarto, e não na porta da frente. Eu sabia que não era um dos meus filhos, porque a percussão era mais forte mais em cima na porta. Me veio o pensamento de que talvez isso fosse parte do processo de morrer, e eu teria que ir com eles. Percebi que eu estava encharcado de suor das poucas horas que eu tinha dormido. Senti-me terrivelmente mal, tipo quando a gente nem consegue levantar o braço ou a gritar por ajuda.
Eu tinha uma incrível dor no peito mais uma vez. Não obstante o que a bela personagem Angélica tinha me falado, eu sabia que não poderia viver muito mais tempo sem um milagre, que eu não esperava, mas ainda assim precisava receber. E ainda o bater na minha porta do quarto continuou a ressoar com batidas intermitentes e insistentes. Eu imediatamente deixei meu corpo. Acho que meu corpo estava doente demais para segurar meu espírito dentro dele. Movi-me para cima e para fora do meu corpo e para uma posição sentada na minha cama. Olhei para o meu lado direito e pude ver o meu rosto e ombros apoiados sobre um travesseiro. O meu rosto estava pálido com um olhar de dor, e o meu corpo não estava respirando. Eu me senti tão grato por estar fora dele. A dor havia parado, e eu me sentia cheio de energia e vitalidade. Você tem que lembrar, eu tinha morrido 2 vezes antes e desta vez o alívio que eu imediatamente senti por estar fora do corpo era quase como o efeito de drogas. Ela infundiu-me de euforia e libertação. Eu estava tão grato de estar fora do que daquele corpo doente e dolorido. Eu me regozijava, e me senti muito mais do que entusiasmado. Eu estava jubiloso, embora totalmente esperasse retornar ao meu corpo e viver para completar minha missão. Eu não podia duvidar as palavras do anjo, mas, neste momento, eu estava extasiado de gratidão por estar sem dor, mesmo que por um momento. Levantei-me sem fazer esforço e andei até a porta para atender. Eu olhei para o meu corpo, que ainda estava deitado na cama ao lado da minha esposa. Eu me senti ligado ao meu corpo, como se um elástico divino estivesse conectando-nos. Eu sabia que esta era a garantia espiritual que eu voltaria. Isso não era a morte, mas uma outra oportunidade de aprender e de ver as coisas de Deus. Meu anjo guia, eu tentei abrir a porta e não consegui. Minha mão passava pela maçaneta da porta. Por isso eu atravessei. Eu encontrei-me diante de um afável anjo masculino. Ela era um anjo de luz e tinha todo o brilho dos outros anjos eu tinha visto que tinham vindo ministrar pelos recém-mortos. Mas no momento em que olhei para ela, eu sabia que ela não tinha vindo para me levar da terra. Ele não era o anjo da morte, por assim dizer. Ele tinha sido meu guia em várias outras experiências fora do corpo, de modo que o reconheci mesmo que sem saber o nome dele. Foi um reconhecimento e espiritualismo, eu confiava nele e estava pronto e disposto a ir com ele. O anjo falou-me verbalmente, não ao meu espírito como em outras instâncias. Ele tinha um corpo e não era só espírito. Eu percebi que eu, agora em espírito, era menos material do que ele. Segurou meu braço e disse, você está pronto para ir? Eu respondi com a maior gratidão, sim. Ao contrário do que sucede com os outros anjos que tinham apenas flutuado através de paredes e portas, ele abriu a minha porta, girando a maçaneta e caminhou para fora. Já era dia fora. Nem estranhei que no meu quarto era pouco antes de 1 e fora dele era meio-dia. O que me fez concluir que eu estava agora em uma visão, a sentir-se verdadeira e tátil. O anjo fechou a porta de minha casa. Nós caminhamos para a frente e começamos a andar na calçada. Ela estava à minha direita, com o seu braço no meu. Eu podia senti-lo e o calor do seu braço. Era tão bom voltar a caminhar. Eu não tinha estado em pé faziam semanas e tinha estado enfermo desde antes. A sensação era maravilhosa de fazer tudo isso sem dor ou fadiga. Eu me senti como se pudesse caminhar sem esforço por dias. Senti-me exuberante por estar com ele, como uma criancinha querendo expressar sua felicidade correndo, saltando e rindo. Não o fiz, claro. Eu queria ficar com ele. Eu entendi que ele tinha algo a ensinar-me. Continuamos caminhando uma longa distância. Passávamos por companhias e casas. Carros passavam na rua e as pessoas andavam perto de nós na calçada. Tenho certeza que eles não poderiam ver-nos porque desviávamos para deixá-los passar. Era uma experiência visionária, mas era realista. Havia uma ligeira brisa, e vi que a brisa estava soprando o cabelo do anjo e movendo sua roupa. Eu olhei abaixo em mim, e eu percebi que eu estava de pijama. Eu não me senti nada constrangido, mas pude constatar que eu não podia sentir a brisa, e que ela não movia minhas roupas. Eu pensei, que estranho. Aqui estou na presença de um anjo, ele é quem está num corpo e eu estou em espírito, e estamos andando a pé, rumo às montanhas. Foi maravilhoso para mim. Eu queria lhe fazer perguntas, mas senti que deveria guardar. Eu não senti esforço ou fadiga. Eu estava andando sem me esforçar, o que para uma pessoa mortalmente enferma era como de repente ganhar na loteria. Então o anjo me disse, a primeira coisa que irá ver irá explicar para você por que você está vivendo sua vida da maneira como está presentemente. E eu respondi, ótimo. Eu gostaria de saber a resposta a essa pergunta.
Ele foi simpático e interessado em mim. A minha mente estava girando com perguntas, e eu tenho certeza que ele estava ouvindo tudo isso. Ele sorria com frequência, à medida que caminhávamos em silêncio. Eu me sentia que ele me conhecia melhor do que eu mesmo. Ele estava totalmente envolvido neste evento de mostrar-me o que eu precisava de saber. Mesmo que nós não estivéssemos conversando ao prosseguir, eu sabia que havia propósito em tudo o que ele fazia. Cavernas e grades. Procedemos a um desfiladeiro onde eu havia estado muitas vezes. Andamos um longo caminho para onde a estrada pavimentada passou a ser de cascalho. Eu podia sentir a estrada sob os meus pés, mas estávamos nós movendo mais rápido do que velocidade de caminhada, como se caminhássemos numa esteira rolante no aeroporto. Chegamos ao desfiladeiro rapidamente. A cena era familiar para mim. Eu tinha estado ali muitas vezes em piqueniques e passeios. Ao pisarmos no cascalho, a cena mudou para diferentes montanhas cinza azuladas com altos penhascos. De frente para mim 3 montanhas com imponentes picos projetando-se no céu acima das falésias. O céu mudou para um tom mais pôr do sol embora fosse meio-dia. Havia uma extensão de água entre o ponto onde estávamos e a montanha, como se estivéssemos em alguma ilha em uma enseada com vista para o continente. Eu podia sentir o cheiro de ar marítimo e ouvir as ondas quebrando sobre a falésia. 5 cavernas, chaves e chamados 120 e eu não sei para onde a visão me levava. Foi-me dado a entender que eu estava agora olhando para o futuro, para qual seria o propósito da minha vida. Cheguei à conclusão de que eu estava vendo um tipo ou uma metáfora do fim da minha vida, não eventos reais que aconteceriam exatamente da maneira como eu estava vendo eles. Mas também percebi que a missão sugerida por esta metáfora iria realmente acontecer, se não exatamente como eu estava vendo-a agora. Eu comecei a ver ao nosso redor através de olhos espirituais, como o anjo via. Ele me perguntou: "Você vê a montanha?" "Sim." "O que você vê?" Eu andava mais perto. Haviam luzes no alto da montanha. E finalmente, eu percebi que eles estavam vindo da boca de 4 grandes cavernas feitas pelo homem. As cavernas eram cerca de 4 metros de altura e cerca de 50 metros de largura na entrada. As aberturas tinham barras, como se fossem as prisões. As cavernas estendiam-se nas profundezas da montanha, com portas que conduziam para além daquilo que eu podia ver. As 4 cavernas ocupavam a maior parte da montanha. E eu respondi: "Eu vejo 4 grandes câmaras escavadas no monte, com grades. O que isso significa?" E ele respondeu: "Precisamos nos aproximar." A vista mudou instantaneamente. Encontrei-me bem na frente das barras, em uma grande saliência entre as barras e a falésia. Estávamos alto na montanha. Houve uma larga e íngreme estrada descendo até o vale abaixo. Eu olhei e vi milhares de pessoas nas câmaras. Havia salas dentro, para grandes grupos, áreas para cozinhar, e enormes jardins de flores e legumes. Nas profundezas da caverna eu poderia ver portas fechadas ao longo da parte de trás das câmaras. Presumi que eram os quartos, salas de armazenagem, e outras necessárias acomodações. As pessoas não pareciam ver-me, embora algumas delas estivessem tão perto que eu podia vê-las claramente. Elas estavam bem vestidas e cuidando de suas vidas. Eles não pareciam considerar-se prisioneiras, mas eram saudáveis e felizes. As crianças de todas as idades brincavam e cumpriam tarefas domésticas. Os observei sem entender. Toda a sua circunstância parecia tão improvável para mim. Quem são essas pessoas, e por que é que eles estão aqui? Eu perguntei. O anjo chamou a atenção para as travas nas barras. As travas estavam no interior. Eles tinham se trancado nas cavernas, e as barras eram de sua própria edificação. O que isso significa? Eu perguntei ao anjo. Por que razão eles trancaram-se na montanha? Ele sorriu e respondeu: "Está certo. Esses indivíduos trancaram-se aqui por causa da perseguição, dos abusos e maus tratos que sofreram de organizações religiosas e do abuso dos governos e da autoridade do mundo. Percebido que isso era tanto bom como mal. Eles próprios se haviam isolado do mundo, mas tinham também se isolado de luz e verdade adicionais." Eu perguntei: "Por que você está me mostrando isso? O que é que isso tem a ver comigo?" Em seguida, ele me mostrou em detalhes vívidos as dores, sofrimentos e abusos que essas pessoas sofreram enquanto viveram sobre esta terra. Eles foram perseguidos e mortos por gerações antes que eles encontrassem uma maneira de separar-se do mundo. Ele disse: "Só há pessoas como você, que estiveram dispostos a sofrer dor e abusos semelhantes aos dessas pessoas, é que elas irão ouvir e confiar."
Você deve continuar a beber deste cálice amargo sem se tornar amargo você mesmo. 28. Isso lhe dará a experiência e o conhecimento que você precisa para que, quando você for o chamado para trabalhar com essas pessoas, elas irão confiar em você e reconhecer em você um companheiro de doença, expulsão e perseguição. Estes sofrimentos e seu triunfo sobre eles serão escritos sobre a sua própria alma e nos nervos do seu corpo, e eles vão reconhecer e confiar em você. Em seguida, ela disse algo que tenho refletido sobre por anos. Ela acrescentou: eles vão ver que você também pertence à comunhão dos sofrimentos de Cristo. Achava enquanto eu estava tentando entender tudo isso, uma moça veio ao nosso encontro com uma chave em ambas as mãos. Ela não se parecia com as pessoas dentro das cavernas, mas era uma anja de luz, como era o caso do meu acompanhante. Ela usava uma longa túnica branca reluzente. Ela era linda e bem jovem. Ele tomou a chave dela e entregou a mim com ambas as mãos, com grande reverência e cuidado, como se fosse precioso e frágil. A jovem anja ficou olhando-me segurar a chave com grande interesse. Analisei um pouco, maravilhando-me com a beleza do artesanato. Eu virei-a em minhas mãos algumas vezes, admirando-a. Era diferente de tudo que eu já tinha visto. A chave tinha uns 30 centímetros, com a forma de uma chave moderna com alça redonda e haste em serra, como saliências e sulcos ao lado. Ela era pesada, como se feitos de metal sólido, como se feita de ouro maciço. A sensação do metal era macia como veludo, não dura como o ouro. A alça tinha cerca de 6 polegadas com pedras preciosas incrustadas no metal. Parecia como se as joias haviam sido fundidas no metal, porque eu não podia senti-las sobre a superfície lisa da chave. Mas cada pedra era claramente visível e brilhante dentro do metal, como se o metal fosse transparente sobre as pedras. Cada joia parecia ter uma pequena fonte de luz, que tornava a chave cintilante com brilhos como luz que vinham de dentro da chave e não como o reflexo do sol. A ponta era verde esmeralda. A haste era vermelha como sangue, e a alça era de um azul vivo. Ela parecia antiga, talvez milhões de anos, porém não estava riscada, desgastada ou danificada. Ela era tão intrincada e maravilhosa que eu lembrei da Leona, que havia sido criada pelo próprio Deus. Estou certo de que nenhum ser humano poderia ter feito essa chave. Verifiquei que haviam símbolos da chave, que eu não sabia ler. O significado dos símbolos. O que significam os símbolos sobre a chave? Meu acompanhante perguntou-me. Eu imediatamente senti o significado dos símbolos inserirem-se em meu espírito. A chave constituía-se, em si mesma, numa missão para resgatar o povo a quem eu podia ver atrás das grades. A chave representava a capacidade de desbloquear as barras que as prendiam em sua prisão autoimposta. As cores representavam as qualificações de quem Deus enviou para realmente realizar o trabalho de destrancar as barras. O vermelho representa o sacrifício 29, mas não da forma que eu entendia sacrifício. O conhecimento que recebi inclui um entendimento mais completo da clemência e da expiação de Cristo, mas também simboliza a vontade de também sacrificar-se como Cristo, de estar preparado para esta missão. A fim de receber a chave e a tarefa que ela representava, precisa estar preparado para sacrificar sua vontade, seus bens terrenos, sua saúde se for requerido, ou até mesmo a vida se necessário for, para seguir o caminho que Deus ordenou de preparar a pessoa com caridade, fé, pureza doutrinária, clara compreensão e, acima de tudo, perfeita obediência à vontade de Deus. Essa rota é a que Cristo apresentou-me, no entanto seu sofrimento foi muito maior e por toda a humanidade. Este menor sofrimento por que passamos é para preparar o indivíduo para a sua missão específica. Levou anos para perceber que este é o motivo pelo qual o anjo chamou comunhão dos sofrimentos de Cristo. Foi-me dado a entender que não havia outra maneira, e não há outro caminho para este tipo de serviço. Era um caminho que poderia exigir derramamento de sangue e sacrifícios de magnitude semelhante. Quando um servo de Deus segue esse caminho até o final, fica uma marca reconhecível neste servo, um brilho talvez, de retidão. É a preparação que torna impossível falhar, a qual aqueles a quem ela ou ela ministra irão reconhecer e então seguir. 5. Cavernas, chaves e chamados 124. A alça azul representava a linhagem, que imediatamente eu sabia ser o sacerdócio nos últimos dias 30. O qual também temos ouvido ser chamado de os santos sacerdócios segundo a ordem do Filho de Deus. O azul representa 3 coisas. Primeiro, a aceitação e a justa magnificação do atual sacerdócio. Segundo, representa o recebimento da plenitude desse mesmo sacerdócio quando o merecimento e o plano de Deus o determinar. Terceiro,
representa uma preordenação para esta missão de libertar essas pessoas. Só esse oficial e especificamente ordenado no sacerdócio poderia manipular a chave. A alça é a forma como ela é tomada e operada. A ponta verde esmeralda representa uma renovação e recriação da vida. A ponta é a finalidade da chave. Ela entra primeiro na fechadura, e deve estar perfeitamente alinhada com a fechadura para que qualquer outra parte da chave possa operar. A ponta verde assinala o pleno efeito do vermelho e do azul, do sacrifício e do sacerdócio, que, conforme descrito no juramento e convênio do sacerdócio, traz uma renovação do corpo. É por essa razão que a ponta verde foi intitulada Renovação e Recriação da Vida. Esta renovação pode representar desde a prolongação da vida mortal até a cura de todas as doenças e ser transladado 31, como foi João o Amado e a cidade de Enoque. Também representa a renovação pela qual essas pessoas passam a aceitar em Cristo como seu Salvador e já não têm medo dele ou daqueles que o representam. Eles devem aceitar as ordenanças do Evangelho, que permitirão que cada um deles seja renovado e finalmente liberto da sua prisão autoimposta. A chave na minha visão é simbólica da chave que cada obreiro de Sião nos últimos dias irá obter para a sua missão específica. Provavelmente não irá ser entregue uma chave material a cada indivíduo, mas eles vão passar por esse mesmo processo de sacrifício, sacerdócio e renovação que foi mostrado a mim. Levou muitos anos, até há pouco de fato, para eu identificar o significado das partes da chave. Mesmo sabendo que o anjo mostrou e ensinou-me, minha alma requereu um longo tempo para perceber como isso poderia de fato ocorrer comigo, tornando-me um construtor de Sião. Eu vim a perceber que, para completar a minha Joem. Pontius, Visões de Glória 125 Missão na Vida, eu tinha que receber esta chave na forma ordenada, ao tornar-me um membro da comunhão dos sofrimentos de Cristo e fazê-lo livremente, voluntariamente e até alegremente. Agora compreendo que é uma jornada pessoal de grandes consequências. Não é o caminho para quem busca conforto e serviço eventual. Eu não sabia nem mesmo que eu estava nesse caminho, ou que o meu sofrimento era parte integrante de qualquer outro caminho além da minha rotina de vida. Nem jamais pensara que eu era um daqueles cujo chamado para imortal incluía qualquer serviço especial, até que o anjo me entregasse a chave. Esta chave representa o roteiro completo e o chamado do sacerdócio. Somente com todos esses três elementos podemos reivindicar as bênçãos e a honra de servir em qualquer grande causa. Quando fazemos isso, não estamos mais servindo à igreja, às nossas famílias ou mesmo a nós próprios. Estamos servindo a Jesus Cristo diretamente, fazendo a obra do Pai de preparar o mundo para o fim dos tempos e a volta de Cristo. Junto com toda essa informação veio a confirmação de que o que eu estava vendo era real e não uma metáfora para ensinar-me porque eu estava passando por dificuldades e sofrimentos que têm sido uma grande parte da minha jornada mortal. Eu estava sendo ensinado que por toda a minha vida eu estava sendo engajado nesse processo de preparação para atender às qualificações e atributos de alguém que receberá uma chave para uma parte de trabalho de construir Sião nos últimos dias. Neste grandioso trabalho vamos libertar as pessoas das suas autoimpostas prisões, sejam elas reais ou imaginárias, e trazê-las para Sião. A chave não representa um chamado para presidir ou ser um profeta nos últimos dias. Ela representa o processo de aquisição, por meio da expiação de Cristo, do grau de pureza e santificação pessoal que qualifica o recebedor a servir neste grande trabalho. Trata-se de um trabalho que, como você verá em visões futuras que vou descrever, é totalmente organizado e realizado por esta igreja dos últimos dias. Não se trata de um caminho que conduz fora da igreja, ou nem mesmo em uma rota paralela à igreja, mas aqueles 5 cavernas, chaves e chamados 126 que o leva ao coração da missão designada à igreja dos últimos dias para preparar o mundo para o retorno de Cristo. O único significado adicional que recebi foi mostrar-me que eu realmente posso cumprir aquilo, que é realmente possível, e que eu devo procurar completar minhas qualificações e assim terminar o trabalho que o Senhor estava me mostrando ser meu. Eu devo continuar a aceitar que o curso da minha vida não estava me conduzindo para a morte física, mas sim a possibilidade de grande serviço no cenário dos últimos dias. Senti esta admoestação penetrar minha alma sem palavras. Spencer, você está fora do seu corpo, mas não está morto. Não desista, porque essas coisas precisam ser seladas em seu coração e mente. Estas são as coisas que você me prometeu que ia fazer. Não desista. Estou a dar esta informação para sustentar sua coragem de ir em frente e lutar para realizar essas coisas. Não fique desanimado sobre voltar para o seu corpo. O seu corpo não vai impedi-lo de suas preparações.
Foi necessário trazê-lo aqui para dar-lhe uma significativa amostra do trabalho que você vai fazer e para prepará-lo para o quanto lhe vai custar qualificar-se para fazê-lo. Esta informação entrou na minha alma, rica de amor e empatia, mas também com profundo poder. Eu sabia que não era o meu anjo escolta falando comigo. Eu estava apenas começando a entender, ali em pé com esta pesada chave em minhas mãos, quando o anjo disse: "O que você vê agora?" Túnel de luz. Olhei em volta de mim e percebemos que já não estávamos diante das câmaras com grades, e eu já não segurava a chave. Estávamos em uma espécie de túnel 32, e eu tinha a sensação de mover-me em grande velocidade. Eu percebera que o túnel era vivo. Talvez fosse mais correto dizer, era uma parte do meu ser. Ele era meu, e eu tinha criado. O meu acompanhante sorriu novamente. Está certo. Trata-se de um portal, que você criou. Somente você pode usá-lo. Eu pensei sobre isso, e perguntei, então, cada pessoa cria seu próprio portal antes de vir à Terra? Eu senti o túnel como se fosse parte de mim, como a minha mão ou pé. Entendi que este portal foi como eu vim a esta Terra ao nascer e como iria voltar para Deus, quando eu finalmente concluísse a mortalidade. Eu podia sentir o túnel do mesmo jeito que se sente os braços ou dedos. Ele parecia contente. Sim, isso é correto. Cada uma cria seu próprio portal, que agora você percebe como um túnel de luz, mas que é apenas a melhor forma de você entender o que se passa com você. Trata-se de um poder divino que você aprendeu há muito tempo, que permitiu-lhe vir à Terra e, eventualmente, retornar a Deus. Cada um deve criar o seu próprio. Nós movíamos sem caminhar, mas isso parecia normal e familiar. Eu sabia exatamente como me mover para frente no túnel. Era um ato da minha mente, como querer que seus dedos fechem em torno de algo. Não precisei tocar no túnel porque que foi apenas como eu percebi essa forma de viajar enquanto ainda limitado pela inteligência mortal. Eu estava movendo-me na velocidade do pensamento. A extremidade do túnel era profundamente brilhante. A luz não era proveniente do fim do túnel, mas do próprio túnel, como se ela ficasse mais divina quanto mais longe da Terra evolvesse. Assim que entramos no túnel, ou portal, me senti menos mortal, com mais poder e mais divino. Eu podia falar com meu guia verbalmente ou pelo pensamento, e ele me respondia apenas pelo pensamento. Discutimos muitas coisas a prosseguirmos através do túnel. A cada pergunta que eu pensava, eu vi o evento ou coisa com detalhes perfeitos, incluindo a sua criação, existência e presente glória. Era semelhante a quando eu passei através da escrivaninha e do sofá de couro na minha primeira experiência. Essa informação entrava na minha mente em explosões de entendimento. Eu não tinha necessidade de meditar ou ponderar. Eu apenas recebia as respostas para as minhas perguntas. 5. Cavernas, chaves e chamados 128. O que me lembro dessa experiência hoje é que nós falamos de muitas coisas e que eu aprendia rapidamente. Não fui autorizado a reter na minha mente mortal a maior parte do que aprendi. Dobrando o universo, eu perguntei: a Terra tem um túnel de luz? As Escrituras nos informam que a Terra é um ser vivo e inteligente. Ele respondeu: sim. Deus providenciou um meio semelhante para o movimento da Terra para onde ela está agora. Eu então experimentei, como se de fato eu estivesse lá, como a Terra caiu de onde ela foi criada, e transferida para o local onde ela está posicionada agora. 33. Eu tive a impressão de que ela levou milhares de anos para chegar. A imagem que vi pareceu-me um dobrar do universo. Parecia que o universo dobrou-se em torno de si mesmo, como uma espessa folha de papel ou tecido, de modo que o lugar onde a Terra foi criada e o lugar para onde ia estavam em cima um do outro. A Terra foi então transferida de onde ela surgiu e fisicamente transferida para sua nova posição. Este movimento da Terra ocorreu durante todo o processo criativo. Ao momento em que chegou, ela estava preparada para o homem mortal. Vi também que quando chegar a hora dela voltar ao seu local original, o universo irá novamente dobrar-se e a Terra voltará para o local onde foi criada. A imagem que vi revelou que, embora percebamos apenas um plano de existência, há um número infinito de planos sobrepostos, ou em camadas, no mesmo espaço. Estes níveis não são realmente universos porque eles não são exatamente infinitas estrelas, sóis e mundos, mas referem-se à organização e à exaltação de Deus a todas as suas criações e sua imutável glória e leis para cada nível. Linguagem humana não nos fornece palavras capazes de descrever tais coisas, nem a inteligência humana dá-nos a capacidade de compreender tais coisas a menos que nossas mentes sejam abertas por um momento. Enquanto eu estava com o anjo, eu podia compreender tudo isso claramente.
Acho que me lembro a maior parte que eu vi, porém agora tenho apenas um fragmento do entendimento do significado ou por que a princípio isso ocorre. O que eu aprendi ali, e o que fui autorizado a reter, exigiu muitos anos para adquirir as palavras para descrever, até para mim mesmo. Se você considerar que esta é a única vez que eu já mencionei muitas destas coisas em voz alta, você vai entender por que eu ainda me debato em busca de palavras. Percebi que a razão pela qual os universos eram dobrados era por ser mais eficiente. A palavra fácil não se aplica porque Deus tem todo o poder, e nada debilita o seu poder ou habilidade, era apenas mais eficiente, e é a maneira como sempre foi feito. Há uma aritmética celestial sobre esta visão que é espantosa aos olhos. Percebi que este prodigioso dobrar o universo não era mágica para Deus. Era mais como uma espetacular tecnologia espiritualismo. Eu vi que Deus tem grandes leis, princípios e ciência, se pode entender, de como fazer as coisas em sua compreensão e poder. Eram belas de se contemplar, como uma dança divina tendo estrelas e planetas como personagens. Quando os homens fazem matemática há sempre a contaminação do erro e falhas. A aritmética de Deus é sempre impecável, e eu vi que a totalidade de suas criações recebiam sua perfeita e divina engenharia. Cada um dos universos glorificados, notei, pertencia a uma das três glórias 34, celestial, terrestrial ou telestial 12. Existem outros universos, que não eram de glória. Esses eram lugares assombrosos sem glória para onde eram finalmente enviados os seres que não tinham se qualificado para uma recompensa de glória durante a sua vida. Eram de todos os tipos, de todas as descrições, e foram criados em resposta aos seus desejos. Não queria mais nada com Deus ou a sua intervenção em suas vidas, por isso ele deu-lhes o que eles queriam, o que quer que fosse, e aí ficarão por toda a eternidade, sem poder jamais contestar a autoridade de Deus novamente. Nossa Terra está atualmente na ordem celestial, mas antes da era do homem, a Terra veio de um nível celestial. Não fora ainda celestializada, mas ela foi criada lá. A transição de uma esfera celeste para uma esfera mortal é o que constituiu a queda, e foi realizada por esse processo de dobra. Quando uma pessoa morre ou quando tem uma experiência fora do corpo, como no meu caso, o próprio túnel os leva de volta para seu lugar de origem e sua estrutura original, que são ambos de natureza espiritualismo. Este poder de retorno a Deus é só percebido como um túnel de luz. Não é físico e não é na verdade um túnel, mas é o caminho seguro que Deus providenciou para nossos espíritos retornarem a Ele. Quando completarmos essa experiência celestial já não será necessário este túnel entre a Terra e Deus. Vamos então ser capazes, como espíritos e eventualmente como seres ressuscitados, a movermos instantaneamente através de vastas distâncias pelo poder de Deus que será inerente dentro de nós. Precisamos do túnel de luz, porque um mortal imperfeito não tem a capacidade de iniciar viagem como um espírito. É como deixar uma corda pendurada sobre o barranco. Para que possamos subir de volta para cima, nós deixamos o túnel de luz como em nosso meio seguro de voltar para casa depois de termos descartado esse tabernáculo de carne. Pradaria e lago. Eu estava meditando sobre essas coisas ao chegarmos no final do túnel. Eu encontrei-me no meio de um belo prado. Ao redor haviam árvores crescidas de muitas variedades. Algumas estavam em flor, enquanto outras eram pesadas com frutas. A uma curta distância, um lago azul refletia o belo arranjo de árvores e arbustos além. Não havia sol no céu, e eu entendi que a luz através da qual eu percebi essas coisas era do Filho de Deus, não do sol. Eu estava consciente de que haviam diversas variedades de peixes no lago, bem como muitas outras variedades de plantas, mas sem outros animais. O prado e o lago eram impressionantes, com magníficos arranjos de flores e arbustos floridos de muitas variedades. Um estreito riacho fluía entre mim e o lago, e alimentava o lago logo adiante. Bem à minha direita eu vi uma cerca decorativa de cerca de 1 metro de altura. Ela corria ao longo do riacho a uma distância, e depois para o meu lado direito haviam bonitos bancos apoiados à parede a cada poucos metros. A parede era curvada nos lugares onde estavam os bancos formando um semicírculo para as pessoas sentarem viradas uma para a outra para conversar. Inicialmente, eu apenas andei ao redor olhando para a parede. Eu nunca tinha visto uma coisa dessas antes. A parede era feita de tijolos quadrados de pedra branca com uns 30 centímetros de lado. Sentei-me ao longo da parede em uma das bancadas e assenti dando-me boas-vindas, dando-me amor e louvando a Deus. Se eu não tivesse provado deste aspecto da comunicação espiritual e conexão com todas as coisas em visões anteriores, eu teria me assustado.
Mas eu me senti conectado a tudo que eu podia ver. Em experiências anteriores de caminhar através de mesas e paredes na Terra, também eu tinha entendido a história das coisas, cada evento de sua existência. Com estas coisas, a parede e as árvores, não havia história, ainda assim compreendi que essas coisas eram quase eternas em sua existência. Este era um mundo espiritual e nada mudava, envelhecia, estragava ou morria, nada era arrancado ou forçado pelo homem em alguma outra forma. Assim permaneciam como Deus os tinha criado sem alteração, sem história. Eu estava esperando o meu guia me alcançar e mostrar-me para onde ir. Ele tinha chegado comigo, mas não me acompanhara até o prado. Eu não sabia ao certo para onde ir sem ele, e aceitei que ela estava me permitindo este intervalo para experimentar este lugar. Eu não sabia onde eu estava, mas eu tampouco estava incomodado ou preocupado. Tudo foi como deveria ser. Levantei-me e caminhei até o final da parede, caminhei através do regato, e andei sobre o lago. A água no riacho e lago era cristalina. Eu podia ver facilmente o fundo do lago, o que eu nunca tinha experimentado na mortalidade por causa da reflexão ou impurezas na água. Eu podia ver os peixes nadando como se fossem 5 cavernas, chaves e chamados 132 pássaros no ar. Tudo adorava a Deus e acolhia-me. Eu andei até a borda da água e inclinei-me para mergulhar minha mão. Ela era fria, mas quando a retirei, minha mão não estava molhada. Levantei-me e pus o dedo do pé na água, mas não dentro. Eu senti como se já tivesse feito isso antes. Eu apenas sabia que podia. Eu pisei sobre a água e andei uns 12 passos. Eu podia olhar para baixo até o fundo o caminho inteiro. Deu-me a sensação de voar, pois a água era tão clara. Quando eu me mexi os meus pés, a água fazia marolas como na terra, mas o meu pé estava sobre uma superfície sólida e não se molhava. Eu andei de volta para a beira e para a grama, e desta vez decidi caminhar dentro da água. Eu percebi que caminhar dentro d'água era algo que eu havia aprendido a fazer antes. Na Terra, a resposta natural da água é de deixar você afundar. Aqui, obviamente, a resposta natural é apoiar você. Eu decidi tentar novamente. Que eu pisei na água, enfiando meu dedo um pouco mais fundo. A água veio para os meus tornozelos, e andei em um pequeno círculo com a água no tornozelo. Quando cheguei uma vez mais à margem, eu ainda estava bem seco. Eu tentei novamente, desta vez até os meus joelhos, e novamente até minha cintura. Eu percebi que eu estava realmente entrando na água, tanto quanto a minha crença me permitiu. Eu finalmente decidi a caminhar dentro da água até ficar totalmente imerso. A água não resistiu ao meu desejo, e eu andei até a cintura dentro d'água. Eu podia senti-la, mas eu não estava ficando molhado. Eu respinguei um pouco sobre minhas roupas, e ela correu, deixando-me seco. Eu andei mais fundo. Eu sabia que eu estava em espírito, e meu corpo estava em algum lugar da terra, de modo que eu não tinha medo de afogamento. Ainda assim, logo que pisei mais fundo e afundei a cabeça, tranquei minha respiração. Esperei um longo tempo antes até perceber que eu não senti falta de oxigênio. Eu liberei lentamente o meu hálito e não vi bolhas virem da minha boca. Eu cuidadosamente inalei e respirei ar, e percebi, ou tive o entendimento de que eu estava lembrando da necessidade do meu corpo por oxigênio. O espírito não tinha essa necessidade, e não havia ar entrando e saindo do meu espírito, embora eu tivesse a sensação de respirar. Eu andei em torno do fundo do lago por um tempo. Não houve resistência à água. Eu apenas andei tão livremente como em terra seca. O fundo do lago era como um jardim com plantas flutuantes, com belas plantas e caminhos entre elas feitos de areia. Eu tocava uns poucos peixes, que não fugiam mas irradiavam seu pequeno amor por mim. Quando eu estava satisfeito, eu andei para a margem e surgi sobre a erva. Eu olhei para trás, para o lago, muito admirado com a experiência até que eu percebi que o lago não era preenchido com H2O mas era água em estado espiritual e tinha a aparência de água mortal mas poucas propriedades da água. O mais profundo aspecto da experiência até agora foi que tudo estava louvando a Deus. O fato de não ter tido uma voz, como um som humano, mas comunicava seu amor a Deus pelo seu espírito e pela sua conexão com todas as coisas. Eu também percebi que no momento em que chegamos a este novo lugar tudo me reconhecia. Tudo sabia, reverenciava e respeitava o fato de que eu era a imagem de Deus e que eu tinha vindo de um corpo mortal. Tudo sabia que eu era um filho de Adão, e amava e me respeitava. Eu não sabia nada sobre este lugar de qualquer memória minha, mas eu me senti verdadeiramente conectado a ele. Todas essas coisas, fosse a grama ou a pedra ou os tijolos do muro, estavam satisfeitos com a sua existência. Estavam contentes em ser aquilo que eram.
Mas também foi minha constatação de que nenhuma dessas coisas tinha vontade. Eles não eram capazes de querer ser qualquer outra coisa. Todo o local e tudo nele estava consciente, cheio de louvor a Deus, mas não tinha uma personalidade, arbítrio, ou vontade de ser qualquer outra coisa. Como muitas vezes tenho observado, isto é difícil de descrever. Não há nenhuma palavra poderosa, apaixonada, explosivamente significativas para descrever tais coisas em qualquer idioma mortal. Por isso confesso que tropeço um pouco nessa explicação. Quando você está em espírito, as palavras não são necessárias, e qualquer coisa pode ser totalmente descrito por um pensamento único e 5. Cavernas, chaves e chamados 134 compreendidos em sua totalidade por quem quer que seja a quem você se dirija. Eu estava completamente consciente de que todo este campo e tudo o que eu experimentava estava aqui porque a vontade de Deus os tinha organizado para esta existência, nesta forma, neste lugar. Aquilo fora feito para os propósitos de Deus e permaneceu inalterado por mais tempo do que o homem tinha existido. Eles tinham ouvido a voz de Deus chamá-los a assumir essa forma, e ainda ouviam seu comando. Seu propósito era como se estivessem constantemente a perguntar: como posso servi-lo? Como posso ser de valor para você? É por isso que estou aqui. Até mesmo as flores, quando eu as dobrava, tocava ou cheirava, estavam adorando a Deus e expressando alegria em sua beleza só porque eu pensava comigo quão gloriosas e belas eram, uma expressão que ouviram e compreenderam. É claro, eu não presumi ter qualquer autoridade para alterá-los e não o teria tentado sob qualquer circunstância. Como eu poderia melhorar algo que já é perfeito? Tudo estava no seu mais alto nível de vida e vitalidade. Quando que eu pisei na grama, ela não foi danificada, ela apenas recebeu-me e sentia prazer por eu usá-la. As cores eram lindas, diferentes, e mais brilhantes do que as cores de terra. Não eram as cores que eu não acredito que o olho humano possa distinguir, mas que, se eu tivesse que nomear, eram malvas em pastéis com uma magnífica variedade. Não me lembro também de ter visto outros animais que não os peixes. Este lugar era como uma pintura em que o artista queria peixes no lago e escolheu não pintar mais nada. Não era um reflexo da mortalidade. Ela era um lugar que Deus havia criado para ser exatamente o que ele era, para irradiar beleza para os sentidos, para os olhos. Eu ainda estava olhando para o lago quando meu guia voltou. Ele me perguntou se eu estava pronto para ir com ela agora. Em todas as minhas interações com ela e outros anjos, sempre pediram a minha permissão para continuar. Uma vez que eu a concedia, eles muitas vezes dirigiam a minha atenção. Eu fazia minhas perguntas. Mas era sempre minha escolha ir, ficar, ou continuar. Eu disse, sim, eu estou pronto agora para continuar. Infância espiritual. Instantaneamente estávamos em outro lugar. Reconheci-o imediatamente. Era a minha casa, onde eu tinha passado toda a minha infância espiritual. 3. O prédio diante de mim era imenso, estendendo-se para o meu lado direito e esquerdo, até perder de vista. Era composto de muitas belas peças. Verificaram-se imponentes arcos, altos muros, janelas de todas as formas, arquitetura deslumbrante e gloriosa ornamentação. A estrutura era feita de material rochoso, de cor branca, mas mais como pérola, com listras verticais de ouro e prata que pareciam estar se movendo lentamente em torno de veios maiores de esmeralda, como se tivessem ocorrido em pedra natural. Cada bloco de pedra era alto como um homem. Uma memória muito antiga surgiu em minha mente de ver o pai criá-lo. Tinha chegado à sua forma atual durante um longo período, embora tempo era apenas a forma limitada da minha mente compreender isso. Ela era apenas uma continuação do eterno agora na minha memória. O edifício tinha tomado forma com propósito. Deus queria um espaço para me ensinar, assim, o edifício obedecia à sua vontade. Ele amava colunas, e as representações da beleza das suas criações terrenas perto do topo das colunas ao longo do teto e sobre as portas, e tudo lhe obedecia. Percebi que alguns quartos haviam sido criados para ensinar-me as minhas primeiras lições de coisas que eu iria encontrar na Terra. Outros tinham sido moldados para permitir-me ver e tocar em objetos para ensinar-me, tais como livros, arte, ferramentas e muitas outras coisas necessárias para preparar-me para viver na Terra. Mais do que um prédio, era um lugar divino que tinha assumido a forma de um edifício terreno para a minha educação. Ele poderia ter qualquer forma concebida por Deus. Não exigia trabalho, manufatura, ferramentas ou ofícios para o alterar. Ele simplesmente fluía em jubilosa obediência, em qualquer forma que ele quisesse. O meu guia abriu uma grande porta que era feita com um único pedaço de madeira. Não haviam emendas ou junções,
Como se Deus tivesse solicitado uma única árvore para assumir a forma desta elaborada porta. A madeira era pintada e lindamente esculpida com as maravilhas naturais da terra, flores, animais, crianças, homens e mulheres em momentos amorosos. A sala mais além era uma passagem conhecida. Tudo que eu via irradiava um senso de vibrante entusiasmo por eu estar de volta. As paredes e colunas eram da mesma pedra divina do lado de fora. O teto abobadado descansava sobre 4 colunas caneladas, com luz irradiando a partir tudo. O piso era mais escuro, como um mármore natural escuro de um verde esmeralda. Havia uma porta fechada à minha direita, um grande corredor diretamente diante de mim, e uma outra porta fechada à minha esquerda. O meu guia me levou para o corredor diante de nós. Era cerca de 20 pés de comprimento e terminou em uma janela em arco que parecia pérola. Parecia ser fluido, com cores branco esfumaçadas que dançavam. À medida que nos aproximávamos, se tornou claro de modo que pude ver através dele. A sala grande para além, era novamente familiar para mim. Ela olhou para mim e perguntou-me, você conhece esse lugar? Eu disse com lágrimas de alegria descendo pelo meu rosto, estou de volta. Na minha mente eu pensava, este é o lugar onde eu morava antes de nascer. Eu sabia que estava de volta ao mundo espiritual, onde eu cresci como um espírito criança. Muitas memórias e as cenas sagradas de minha infância espiritual fluíam pela minha mente, o que eu prefiro não relatar aqui. Eu estava ali por um longo tempo, nunca entrando mas assistindo e lembrando meu passado. Meu quarto quando fiquei satisfeito e novamente pronto para prosseguir, o meu guia levou-me de volta para a entrada e para a primeira porta que tinha visto. A porta se abriu para mim ao me aproximar. Reconheci-o como meu quarto, quase como um quarto de uma criança mortal, mas não havia nenhuma cama aqui. O quarto era cerca de 20 metros quadrados, com teto alto e plano. As paredes e o piso eram do mesmo material assim como o hall de entrada, mas com cores um pouco diferentes, pendendo mais para azul e púrpura. Eu amava esse quarto, e eu sentia como se tudo fosse meu. A única mobília da sala foi uma grande arca arredondada e posta no meio do chão. Ela foi de cerca de 1 x 1,5 metros, com uma tampa abobadada e cantos arredondados. A parte superior era um belo vermelho, com destaques de laranja escuro. Ela era feita do mesmo material do resto da casa, mas ela era mais fina e de cores vivas. As laterais do baú eram vívido amarelo canário. Eu sabia que tinha escolhido essas cores e mudei-lhes muitas vezes para os adequar aos meus caprichos infantis. A tampa podia ser aberta, mas não haviam dobradiças visíveis. Me aproximei, e depois de caminhar ao redor, olhei a meu guia interrogante. Ela sorriu, e eu lentamente levantei a tampa. A substância deu à minha memória mortal a mensagem de que era pesado, mas era levíssimo ao abrir. No interior haviam objetos estranhos que eu nunca tinha visto na mortalidade. Eram utensílios de formas estranhas e de diferentes tamanhos, trajes brancos e ferramentas que eu tinha usado. Eu sabia exatamente o que era cada ferramenta e objeto enquanto eu estava ali em espírito, mas ao voltar à mortalidade essa informação não permaneceu comigo. Eu percebi que eu era dono deles, mas também que tais coisas eram comuns à nossa experiência pré-mortal. Ainda assim, a sua ligação comigo tinha sido parte de minhas primeiras experiências. Eu escolhi cada um, olhou para eles e lembrei do que eram. Cada objeto na arca representava uma realização minha. Cada objeto representava uma conquista, uma espécie de troféu, das lições aprendidas, ordenações que eu tinha recebido, as fases de 5, cavernas, chaves e chamados 138 desenvolvimento que eu tinha alcançado. Esses objetos significavam minha dignidade e preparação para participar no objeto da lição, não apenas neste mundo, mas no mundo mortal. Estas coisas eram como certificados que me autorizavam a realmente fazer essas coisas. Cada habilidade e autoridade foi adquirida por um longo processo de qualificação e merecimento dessa autoridade. Eu tinha recebido esses objetos como símbolos de lições que havia aprendido e qualificações que eu tinha alcançado. Alguns dos objetos eram as ferramentas para ajudar-me naquela ação. Pelo que me lembro destas coisas, elas pareciam ser tecnologia divina, objetos dotados com o poder de Deus para permitir e ajudar-me a fazer algum serviço ou ação necessário, como a Liaona que ajudou a família de Leente 13, ou o Urim e o Tumim que permitiram a videntes verem o futuro. As roupas brancas estavam cuidadosamente dobradas e era de natureza sagrada e cerimonial. Tudo era uma parte da minha matrícula maturidade e espiritualismo conforme eu os manuseava. A lição aprendida, o processo de aprendizagem e a alegria que senti na realização retornavam a mim.
Eu entesourava cada objeto com todo o coração, meditava sobre eles e então os colocava cuidadosamente de volta na arca. Não havia na arca nenhum brinquedo ou objeto extravagante. Tudo tinha profundo um sentido eterno para mim. Cada objeto me reconhecia e ficava feliz em me ver e interagir comigo. Não via nenhuma razão para pressa. O meu guia estava a observar-me, sorrindo e curtindo minhas descobertas. Era como se eu tivesse uma eternidade para examiná-los. Após manuseá-las e compreendê-las, lembrei-me da natureza da sala. Eu percebi que eu possuía a capacidade de mudar o quarto em tudo o que precisasse. Se eu quisesse ler um livro que pertenceu à mortalidade, como escrituras ou um pergaminho escrito por um profeta mortal, eu simplesmente desejava e o quarto se alterava para prover tal coisa para mim. Ele chegava no ambiente em que tinha sido utilizado, fosse um palácio, caverna, ou sobre numa escrivaninha. Esta é a forma como me aparecia. Eu podia tocá-lo, segurá-lo e lê-lo. Eu João M. Pontius, Visões de Glória 139 podia sentir e até mesmo cheirar. Não era o objeto real trazido de algum cofre de armazenagem eterno mas uma perfeita réplica ou representação espiritual do objeto. Cada objeto era perfeitamente igual ao original, incluindo todas as suas memórias e a história que um espírito individual experimentaria do objeto original. Se eu quisesse ver algo grande, como, por exemplo, o nascimento de Cristo ou a criação da Terra, esse evento me circundaria. Eu poderia vê-lo, aprender com ele, interagir com ele, e ver os anjos e seres divinos que havia promulgado os eventos originais. Eu podia mover-me ao redor e vê-lo de todos os ângulos com perfeita clareza e experimentar tudo e a todos os envolvidos no evento inicial. Em suma, foi magnífico, e era a mais perfeita sala de aula da eternidade e todos aqueles que desejassem tinham uma como a minha. Lembrei-me de como uma criança passando eternidades neste quarto. Mais uma vez, não há tempo nesse mundo, e o conceito de tempo, de existência linear, era difícil de compreender então. A ideia de mudança, envelhecimento, decadência e oposição eram conceitos difíceis. Ela era como uma água viva tentando entender de automóveis. Não houve experiências semelhantes na minha infância até então, e lembro-me de meditar sobre todos estes conceitos de mortalidade. Dizer que eu passei muito tempo neste quarto seria incorreto. Passei vastas porções da eternidade aqui. Eu nunca mudei. O quarto nunca alterou, exceto quando eu desejava. Eu nunca ficava cansado, ou sentia fome, ou me enfadava da aprendizagem. Eu estava fascinado com tudo isso e não tinha vontade de fazer qualquer outra coisa a não ser que o pai, ou alguma necessidade, me interrompesse. Quando eu tinha uma pergunta, eu não precisava ir ao pai pela resposta. A questão formava-se em minha mente, e o quarto mudava para fornecer as coisas que eu precisava saber. A minha educação não era aleatória, ela era programada, sequencial e ordenada. Foi a mesma sequência de formação que todos os filhos do pai tiveram, embora eu estava ciente de que nem todos os filhos de pai, meus irmãos, eram curiosos sobre todas as coisas ou prosseguiam sua educação com tanta devoção e concentração como alguns de nós o faziam. Como um menino em uma confeitaria grátis, eu fiquei nesta sala, e interagi com essas coisas por um longo tempo, falando como um mortal, até que o meu coração se contentasse. O meu guia esperou por mim, desfrutando do meu prazer. Quando eu estava pronto para ir, eu cuidadosamente dobrei de novo e guardei de volta exatamente onde estivera. Eu lentamente e reverentemente fechei o baú e fiquei ali com minhas mãos sobre sua superfície lisa. Foi um longo adeus para mim. Eu sentia minha própria alegria bem como a comunhão daqueles objetos no baú, e todos louvavam a Deus, me amavam, e ansiavam por meu regresso. Ao caminhar de volta para o vestíbulo, de repente me lembrei de meus eternos irmãos, mãe e pai. Não lembrei de mim mesmo como sendo um dentre bilhões. Lembrei-me de incontáveis irmãos, todos amavam e eram amados, mas não me lembro de repartir pai e mãe com eles. Eu só me lembro de ser individualmente e singularmente amado e querido. Lembro-me bem do pai, seu poder e majestade, seu rosto, suas mãos, sua forma, seu toque e cuidado amoroso. Até hoje me lembro-me de brincar com ele, a deslizar os meus dedos nós pelos macios do seu braço, rindo com ele, indo para destinos divinos, a provar futuras delícias terrenas, degustar coisas novas, ver divinos eventos, ver galáxias e eternidades refulgirem a existência sob sua mão. Pela minha memória, eu era o único presente em todas estas vezes, cada um de nós sentindo-se individualmente apacentado na infância. A maior parte da minha infância espiritual passei sob seu cuidado amoroso,
nos seus braços, no seu colo, no seu coração. Lembrei-me da mãe igualmente bem enquanto lá no meu lar pré-mortal. Ela estava presente em todas as minhas memórias, porém quase nada dessas memórias voltaram à mortalidade comigo. O meu coração se lembra do seu igualmente poderoso amor e atenção pessoal para mim, mas não me lembro de um único evento com ela, nem o seu rosto permanece na minha mente hoje. Não sei a razão disto, mas parece ser coerente com a reverente proteção do Pai a ela em todo o seu relacionamento com a humanidade. O curioso é que parece-me correto que eu não me lembre. Por poderoso que seja o amor dela, como eu me lembro ser, estou espiritualmente contente em saber apenas o que eu sei. Isso, de alguma forma está certo. Eu pedi ao meu guia para me mostrar o resto da casa. Ele concordou alegremente e levou-me para o corredor que terminava no vidro esfumaçado. Nós caminhamos lado a lado no grande corredor e nos aproximamos do vidro. Não era transparente, mas de aparência leitosa com cores que se moviam como a fumaça dentro do vidro. Olhando para ela me deu a sensação de que o vidro estendia-se a inúmeros lugares longínquos. Ela apenas continuou andando, e eu a segui-lo diretamente dentro do vidro. Eu entendi, ao atravessá-lo, que era um portal que ligava a lugares distantes. Parecia que ainda estávamos na minha casa, mas já estávamos em algum lugar muito distante. A biblioteca. Um segundo depois entramos em um quarto cheio de pessoas trabalhando em escrivaninhas. Cada mesa tinha uma grande janela à sua frente, com a mesma finalidade que o meu quarto. Eles estavam estudando as imagens e objetos na tela. Como no meu quarto, eles podiam manipular os objetos, virá-los, tocá-los, e vivenciá-los de todas as formas possíveis. Os livros que desejassem ver não precisam ser lidos. Era só tocar no livro e manuseá-lo, que ele comunicava sua plena carga de informações a eles. Um toque era suficiente, mas uma exposição prolongada era deliciosa pois permitia experimentar o livro em maior profundidade e desfrutar tudo sobre ele, inclusive a vida e os acontecimentos da vida do autor. Se o tocassem prolongadamente eles podiam sentir cada pessoa que o tinha tocado e tudo sobre elas. Lembrei-me de minhas próprias experiências e sabia que havia um ponto onde a informação não era edificante e o objeto era devolvido para a tela. Penso que estas pessoas eram como eu, mortais recém-chegados que continuavam sua busca por luz e verdade. 35. Eles estavam vestidos em túnicas brancas e esvoaçantes. Seus rostos brilhavam de felicidade. Haviam as pessoas transportando objetos pela sala, levando-os às pessoas sentadas às escrivaninhas. Essas pessoas estavam todas empenhadas e ocupadas, mas não apressadas. Havia uma sensação de eternidade, mas também uma agradável vontade de aprender tão rapidamente quanto possível. Eles estavam todos felizes. Aquilo parecia ser uma biblioteca central ou núcleo de informação para as pessoas aprenderem. Quando atingem algum nível de aprendizagem, eles receberam símbolos idênticos de sua educação, assim como aqueles que eu havia encontrado no meu baú. Eram estes os objetos que os instrutores levavam pela sala para oferecer aos alunos. Ao andarmos pelo quarto, havia um círculo de luz que nos precedia. As pessoas, em cada novo lugar, sabiam que estávamos vindo, quem éramos e qual nossa finalidade e necessidades, de fato, tudo sobre nós. As informações sobre o meu guia foram bloqueadas a mim, mas não aos outros no quarto. Eu nunca fui autorizado a saber quem era o meu guia nem de onde ele era. Deus, o tempo e a lei me foi apresentado que Deus não habita em uma realidade limitada por tempo ou distância. 36. Ela existe fora do tempo e pode se mover para frente ou para trás através do construto do tempo. Ele criou o que chamamos de tempo para nossa percepção e a progressão, mas ele não está sujeito a isso. Em qualquer lugar em suas criações, em qualquer quando em suas criações, ele está lá. Ele pode e deve agir no passado, presente e futuro, mas para ele tudo é agora e aqui, diante dos seus olhos. Ele pode facilmente acelerar o tempo para seus propósitos ou parar sua progressão, tudo isso sem a nossa consciência. Uma vez que ele também pode ver o resultado final eterno de todas as coisas e todas as pessoas, ele pode influenciar ou alterar qualquer coisa, em qualquer lugar, e a qualquer momento que ele deseja abençoar o eterno resultado das nossas vidas. Todas as coisas que nós aceitamos como leis mortais, como a gravidade, a física, a luz, o calor, ou a velocidade, são todas criações de Deus. Somos sujeitos a elas na vida ou na morte, mas ele não é. Estas são leis que pertencem ao celestial. Eles funcionam com o seu comando e como ele os decretar, mas ele não é um prisioneiro da ordem celestial e, portanto, ele não está sujeito a essas leis. Quando eu vi pela primeira vez ao Salvador,
Ele se encontrava de pé acima da terra, mas estava firmemente ancorado no seu local escolhido. Essas coisas não violam as leis da natureza, mas operam acima delas em obediência às leis celestes. O Pai ordenou que o tempo tal como percebido pelos mortais fosse apenas para a frente, mas ele mesmo não está sujeito a esse edital. Conforme ainda relatarei neste livro, ao nos aproximarmos da segunda vinda, depois de trabalharmos para servir a Deus por um longo período e havendo adquirido uma medida maior do poder de Deus operando em um mundo milenar, nós começaremos a ter a capacidade de trabalhar sem limitação de tempo ou distância. Foi a única maneira de realmente terminar o trabalho que nos foi atribuído antes da sua vinda em glória. Voltando a visitar o meu corpo, a próxima coisa que percebi, foi estar de volta em meu quarto ao pé da minha cama. O meu corpo ainda estava na cama. Olhei para o relógio digital na mesa do meu quarto. Exatamente 1 hora havia passado, mas eu tinha a sensação de que tínhamos nos ausentado por dias e dias. Eu sabia que o meu corpo já estava morto segundo o cálculo do mundo, mas eu estava tão entusiasmado com o que eu acabara de experimentar que queria acordar minha esposa e dizer-lhe tudo o que eu tinha aprendido. Sem linguagem verbal, o meu guia me disse que se eu queria falar com a minha esposa, eu teria de voltar para o meu corpo, e essa experiência seria concluída. Eu percebi que havia mais que ele queria mostrar-me, que não era hora de voltar para o meu corpo, mas que, por algum motivo, foi necessário visitá-lo, talvez para manter forte o vínculo entre meu espírito e meu corpo, enquanto ele me levou a mais viagens em espírito. Eu disse a ele: se você tem mais a mostrar-me, vamos lá, eu estou pronto.